Estamos de volta. Parece que o nosso AutoAgSoft ainda está processando na nuvem agora, então não vamos conseguir revisar esses resultados. Em vez disso, vamos mergulhar direto na nossa classificação. Para quem estiver usando a ferramenta iGround, dá para fazer a suavização, a remoção de ruído e a classificação de solo tudo ao mesmo tempo. É o que eu vou fazer agora. Vou enviar isso para a nuvem para processamento. Com tudo isso em mente. Mas vocês verão a Di. Quando eu cliquei, diz que a licença Auto AI é necessária. Isso é porque ela é atribuída ao seu e-mail. Não está associada à organização. Não está me dizendo agora que não tenho isso atribuído ao meu e-mail? Vou clicar em sim, por favor, me leve ao portal. Só os seus administradores podem atribuir isso a você. Você tem que ser administrador da sua organização, o que eu por acaso sou. Então eu vou entrar nos meus administradores. Vou descer aqui e achar a licença Auto AI. Aqui está ela no final, e isso se aplica a qualquer licença de nuvem que você tenha. Clico em adicionar aqui e vou achar meu e-mail. Vejamos, aqui estou eu, então vou adicionar para mim. Assim pode ser processado. Alguém quer que eu adicione enquanto estou aqui? Além disso, se vários de nós, isso é aleatório, pode tirar do vídeo. Mas se vários de nós enviarmos um trabalho de IA ao mesmo tempo, vai demorar mais para processar. Então, a menos que você queira muito, não envia para o negócio. Esquece. Tá. É meio que coloca em uma fila e aí eles rodam assim. Enfim. Bom, eu atribuí a mim mesma. Clico em aplicar. Vai aplicar as mudanças e agora vocês podem ver que tenho mais usuários aqui. Agora eu vou aqui de volta para o LP360. Vou clicar nesse ícone de novo, o AI Ground Classifier, na aba Ground Classification, e agora posso começar o trabalho. Vou selecionar minha camada Street Align Bibayad, que é aquela onde rodeio o Street Align, e depois eu a ajustei para ser mais precisa em relação aos meus pontos de controle. Vou especificar um nome. Vou chamar de dia 2 AI Ground Dezembro. Assim mesmo, com certeza, e vou enviar logo. Esse pop-up que vocês veem aqui é só para usuários internos. Vocês não verão isso quando estiverem processando em suas próprias contas. Então vou só clicar em OK ali para ignorar. E quando for enviado com sucesso para o gerenciador de tarefas e estiver subindo para a nuvem, aparecerá esta página de confirmação. Posso abrir meu gerenciador de tarefas e parece que meu MFE acabou de terminar, que é meu trabalho de orto na nuvem. Então vou prosseguir e concluir esse, para poder molhar. E nossa IA já está executando. Então vamos lá, concluir esse trabalho. O que mais tem aqui? Tudo bem, então foi adicionado com sucesso. Clique em OK aqui. E podemos ver que ele o adiciona ao topo do meu sumário. Então, vou alternar entre este e o outro orto que geramos antes, para que possam ver a diferença entre os dois. Agora vocês podem ver minha mesinha de piquenique aqui embaixo e as minhas pequenas barricadas. Mas assim que eu mudo para o meu RGB, dá para ver bem a diferença na qualidade desse orto. O mesmo acontece se eu for procurar meus pontos de controle. Tenho vários deles bem próximos uns dos outros, aqui no estacionamento da frente. Vou vir bem aqui. Podemos ver nossa estrela de precisão, é isso que estamos vendo aqui. E então, todos esses alvos. Então este é o meu mapeamento OrtoGSoft. E esta é a minha ferramenta de mapeamento orto comum. Então dá para ver bem o contraste entre eles. Por isso é muito importante saber qual você deseja processar para obter o licenciamento correto. Estes são os GeoTIFFs. Se eu for em abrir local no Explorer, ele me levará até lá e estará no formato TIFF. Ok, certo. Agora que fizemos isso, estamos prontos para começar nossas etapas de classificação. Lembrem-se, queremos remover o nosso ruído. Como estamos suavizando no trabalho de A, também vamos suavizar aqui e depois entraremos na classificação. Então, antes de chegar lá,
Eu quero limpar o meu sumário. Tem muita coisa acontecendo aqui. Então, vamos limitar isso apenas aos nossos hortos e a nossa camada LAS final. Vou fazer isso indo na minha faixa de opções do projeto. Na faixa do projeto e procuro pelo botão do gerenciador. Ok, isso abrirá o gerenciador de projetos. Você poderá filtrar o que deseja ver. Você pode clicar em uma das opções pré-definidas. Isso mostrará todas as minhas camadas LAS, rasters e feições. Mas eu quero criar uma personalizada. Então vou clicar em construir aqui, construir, e vou clicar neste botão de adicionar. Vou chamá-la de LAS e Orto. Você pode chamar como quiser, pode até dar uma descrição. Para manter meus registros organizados, vou chamar de dia 2. Se eu souber escrever, dia 2 presencial. Assim mesmo. Agora verão que algumas marcas de fila são diferentes aqui. V é para visível. M é para membro. Membro significa o que vai aparecer por aqui. Então eu quero desligar todo. Então eu vou selecionar todos esses. Vejam que ele destaca todos eles. Desligue isso. Só precisei clicar uma vez e ele desligou tudo ao mesmo tempo. E agora, como tem muita coisa aqui, para facilitar, eu posso procurar os tipos de camada para filtrar por eles. Assim vejo meus LAS agrupados, meus rasters, meus pontos, tudo isso. Vou encontrar minha camada sem viés. Então é essa aqui. Vou marcá-la como um memba. E agora vou procurar meus rasters, meus dois ortos. Aqui está um, que será meu orto de alta resolução. Aqui está o outro. E eu também poderia incluir a precisão de superfície se quisesse, mas vou deixar apenas esses 3. Certo, agora para que eles apareçam, vou clicar neste botão de atualizar aqui. E ele vai repovoar meu índice. Quando eu estiver satisfeita com isso, posso escolher o modo de uso. Ele só vai me mostrar o que eu já tenho no meu índice. Eu estou livre para fechar isso. Todos acompanharam o que eu acabei de fazer? Não precisam fazer, é totalmente opcional, mas acho que é muito útil. Antes de começarem a entrar em muita classificação e coisas assim, porque vai tornar muito mais fácil acompanhar o seu índice, certo? Agora que isso está pronto, vamos começar com nossas tarefas de nuvem de pontos. Então, será a faixa de tarefas de pontos aqui em cima, no topo. Daqueles que podem estar usando uma versão mais antiga do software. Suas tarefas ainda podem estar localizadas aqui embaixo, no índice, para você acessar. Então, farei referência a ambos para quem usa a nossa versão mais nova e a versão mais antiga. Então, o que vou fazer agora é abrir meu gerenciador PCT para pegar minha primeira tarefa. Para quem está na versão antiga, procurem bem aqui por este ícone de engrenagem. Para quem está na versão mais nova, procurem pelo gerenciador PCT lá na faixa. Ambos ativarão a mesma caixa de diálogo. Certo. Com isso aberto, eu gosto de classificar por nome, para filtrar tudo em ordem. E vou procurar a tarefa rotulada 002-TrueView-nuvem de ponto suave. Certo, 002-TrueView-nuvem de ponto suave. Você pode clicar 2 vezes nisso e as configurações abrirão automaticamente. Para nossas versões mais novas, estará em sua própria caixa de diálogo independente. Para quem está na versão antiga, estará listado bem aqui. Certo. Agora, o que isso fará é comprimir aquelas áreas ruidosas em torno da média dos dados. Isso não vai alterar nossos dados de nenhuma maneira, forma ou feitio. Também vai criar uma nova camada LAS. Eu poderia vir aqui e especificar este nome, mas para quem está em uma versão antiga, ela não permite inserir esse nome. Então vou deixar o padrão, só para que todos tenham o mesmo resultado. Ok, então não vou mudar nenhuma configuração aqui. Vou apenas fechar isso e vou rodar pela minha camada LAS ativa. Sua camada ativa deve ser a camada strip align underline de bias. Ok. Como eu disse, vou rodar pela camada ativa aqui.
ele pedirá para confirmar se é isso que você quer fazer. Se você parar e ler aqui, verá o nome da tarefa que selecionou. Posso ver bem aqui e ele listará a camada LAS ativa que você exibiu. Eu já me peguei antes selecionando acidentalmente a camada LAS ativa errada e consegui perceber antes de enviar essa tarefa, para não rodar desnecessariamente, assim garanto que a certa foi selecionada. Neste caso, a resposta é sim, e o processamento começará. Tudo bem, parece que terminamos a suavização. Então, vou desenhar um perfil como fizemos antes, para podermos comparar os resultados e ver como isso impactou nossos dados. Vou vir aqui para o meio do meu conjunto de dados. Mas primeiro, eu quero mudar este nome aqui. Ok. Vamos selecionar nossa camada LAS 1 e clicar no nome. E desta vez será Strip Align de Bias. Aqui tá Smooth. Isso é para eu identificar tudo que foi feito nessa camada LAS, mesmo se eu voltar daqui a 3 meses. Ok, agora vou desenhar um perfil em toda a minha área, mas vou mantê-lo bem fino. Vou usar a opção 0.3 de novo, porque quero ver a definição de tudo. E agora vou dar zoom em áreas diferentes para podermos revisar os resultados. No momento, estou olhando para a camada de bias. O primeiro local que vamos olhar é o topo do nosso telhado. Vou dar um zoom aqui no nosso telhado. Aqui está o nosso pico. E agora vou alternar para a opção Smooth para vocês verem bem a diferença. Só para fazer de novo, vou alternar entre as duas. Fica muito mais difuso e depois muito mais preciso. Lembrem-se, isso não remove nada, apenas comprime em torno da média estatística dos dados. Ok, agora vamos conferir outro local. Digamos que queiramos olhar debaixo destas árvores aqui. Temos um monte de árvores no nosso quintal bem aqui. Esta é a nossa superfície do solo sob a nossa vegetação. Então esta é a nossa nuvem de pontos suavizada. E vamos alternar de volta para outra. E dá para ver como ela se espaça só um pouquinho. Vocês também podem notar esses pequenos pontos esporádicos aqui em cima. Ok, provavelmente são vegetações rasteiras. Então, quando eu suavizar, ele pegará alguns desses pontos e os comprimirá no solo ou nas feições superiores. Ok, mas em áreas como esta, onde há mais árvores, você não terá esse problema tanto quanto se estivesse olhando para um lugar com grama. Ok. Agora, acho que não chegamos a entrar tanto assim no nosso campo agrícola atrás do escritório. Vejamos se há algum lugar onde possamos ter captado isso. Apenas para comparar esses resultados. Acho que tem um pouco bem aqui que estou tentando alcançar. Como podem ver, pode demorar um pouco para percorrer tudo, mas tudo bem. Pode estar um pouco esparso demais para conseguirmos ver. Então, suavizado está um pouco esparso demais para conseguirmos distinguir. Tudo bem. Mas dá para ver bem a diferença, especialmente quando se olha ao longo destas. Superfícies planas. Aqui está apenas outra parte da nossa rampa lá atrás. Esta é a nossa doca de carga. Estes são os dados não suavizados. E estes são os nossos suavivados. Ele realmente comprime esses pontos. Ok. Assim, teremos uma nuvem de pontos muito melhor para avaliações futuras e coisas do tipo. Ok. Nosso próximo passo é remover o ruído. Mas primeiro, vamos ver se identificamos onde o ruído está. Vou entrar no visualizador imersivo aqui. O visualizador imersivo parece uma janela com um bonequinho dentro. E de cara dá para ver um monte de pontos vermelhos aqui em cima e um monte de azuis. Como a coloração é por elevação, sabemos que está muito acima e muito abaixo da superfície. Se eu clicar com o botão direito e arrastar para cima, dá para ver bem a quantidade de pontos de ruído. Ok, então essas são todas as coisas que gostaríamos de remover. Agora, existem algumas formas diferentes de fazer isso. Uma delas, se eu tivesse notado isso na geocodificação, poderia ter refeito com o intervalo de corte ativado. E isso poderia ter ajudado a cortar parte disso. Assim não teríamos tanto com que lidar.
Como já avançamos tanto no processamento, não podemos mais usar essa opção. Então, agora usaremos o filtro de ruído isolado baixo, o tipo PCT, ou classificador de discrepantes. Eu prefiro o classificador de discrepantes por ser um algoritmo mais robusto e ter mais parâmetros. Ok. Agora vou para a minha aba de classificação e procurar pela minha ferramenta de discrepantes. Ok, procurando por discrepantes. Agora vou executar esta no meu conjunto de dados suavizados, pois não preciso mais do outro. Eu quero apenas um suavizado. Você pode escolher qualquer um desses ou executar ambos. Os isolados vão procurar por aqueles pontos que estão longe de tudo, então eles vão usar um raio de busca. Já os pontos morfológicos vão procurar por coisas que não parecem imitar o padrão ao redor. Então você buscará coisas dentro da vegetação e coisas do tipo. Então, eu vou escolher usar ambos aqui. Se você já tivesse pontos classificados, como telhados de edifícios ou algo assim, e não quisesse que o algoritmo os tocasse, você poderia desativá-los nesse filtro de pontos. Mas, por enquanto, eu vou deixar como está. Vou estimar minha densidade de ponto. Ele fará isso por mim. Esta é a densidade média da minha nuvem de pontos. Sua densidade vai variar. Dependendo do seu terreno, objetos verticais vão aumentá-la. Ângulos de varredura também, coisa assim. Então, para o meu raio de busca, quanto menor for, mais tempo levará para rodar, e quanto maior, menos tempo, pois só buscará pontos bem distantes de tudo. Vou usar cerca de 2 metros, porque não quero pontos isolados perto da minha superfície. Eu poderia diminuir se houvesse muitos carros passando, pois eles também seriam considerados pontos de ruído. E você também pode alterar o tamanho do cluster. Então, eu poderia abaixar para 2 ou algo assim. Certo! Como ele ainda vai buscar os pontos morfológicos, ele não usa esse raio de busca. Isso vai buscar padrões anormais em diferentes objetos. Se eu quisesse testar esses parâmetros para ver se funcionam, poderia rodá-los em uma área pequena. Mas, neste caso, quero ver o desempenho em tudo. Então, vou fazer pela camada ativa. Agora, como mencionado, isso pode levar um tempo para rodar, né? Então, se tiver um conjunto de dados grande, use um método de execução menor para não travar o computador. Tudo bem, parece que foi executado com sucesso. Agora vamos ver o número de pontos classificados e a própria classificação para ver onde isso foi feito. Para ver o número de pontos, vou entrar no meu ícone de filtro aqui. Este é conhecido como o filtro Live View. E você verá que todos esses pontos estão em vermelho. Isso significa que não são todos os pontos que você está vendo. Provavelmente é apenas o número mostrado aqui, que não é 100%. Não é nem 40% da nossa nuvem de pontos. Então, vou clicar em Scan. Se você tiver uma nuvem de pontos muito grande, isso pode demorar. Talvez você não queira fazer isso, mas para mostrar, eu quis ver os números. Quando ficam pretos, estão atualizados. Esse é o número real de pontos que temos. E temos mais de 3.000, quase 4.000 pontos de ruído. E temos um pouco menos de 300 para o morfológico. Então, ele os separou em duas categorias diferentes. Agora, para exibir esses pontos e ver para onde foram, vamos voltar para o nosso visualizador imersivo, mas desta vez queremos visualizar por classificação. E vamos ver o que ele fez. Então, vocês podem ver todo esse roxo aqui embaixo. Temos um pouco de roxo e rosa no topo. Para facilitar um pouco a visualização de todos, vou mudar essa cor roxa. Vou fazer isso acessando meu filtro de visualização ao vivo. Meu ruído baixo é o roxo. Então, vou colocar uma cor amarela, algo que realmente se destaque para vocês. Vou escolher uma amarela. Minimizar. Vamos aumentar isso de novo. Agora vocês podem ver que parece que ele pegou quase todos os pontos que estavam isolados. Certo! Dá para ver que ele ainda encontrou alguns daqueles morfológicos. Isso é ao longo daquelas linhas de varredura. Também vemos alguns aqui na copa, mas ele focou em coisas distantes de tudo mais, que é o que queremos. Nesse caso, este aqui fez um trabalho muito bom. Estou satisfeita com esses resultados.
Agora posso passar com segurança para a minha classificação de solo. Alguém tem alguma dúvida sobre o que acabei de fazer? Eu também. Para os próximos passos, vamos para o nosso próximo conjunto de tarefas de nuvem de pontos. Então, vamos voltar para a nossa faixa de tarefas de pontos no topo. Para usuários de versões anteriores, vocês vão descer até a faixa de tarefas de ponto, tarefas de nuvem de pontos na parte inferior do índice. Vamos abrir o gerenciador de tarefas, o que pode ser feito por qualquer um desses botões, conforme a versão. Classificar por nome, e quero que encontrem a tarefa 004-TrueView, classificação de solo, criar superfície semente. Repetindo, 004-TrueView, classificação de solo, criar superfície semente. Esta é uma tarefa do tipo classificar por estatística. Vou dar um clique duplo aqui para poder analisar alguns dos parâmetros. E vamos discutir como vocês podem modificar o tamanho da célula dependendo da área do projeto. Certo, vou apenas arrastar isso para cá. Vou dar um zoom nas minhas tarefas aqui ou no meu... Vou dar um zoom no meu conjunto de dados LAS aqui. Vamos mudar isso para um team? E quero que observem nossos dois edifícios aqui. Certo, o tamanho da minha célula está definido como 10. Isso significa que ele dividirá isso em uma grade de 10 metros por 10 metros, certo? Dentro de cada uma delas, ele classificará um único retorno mínimo ou o último retorno mais baixo. A razão pela qual sei que ele busca o último retorno é que quero que observem esses pequenos ícones ao redor do filtro de pontos de entrada. Isso significa que é um filtro ativo e vamos dar uma olhada nisso. Certo, agora na minha aba de classificação verão um ícone amarelo, o que significa que é um filtro. E ele está olhando apenas para o nosso grupo criado nunca classificado e o nosso grupo não classificado. Ok. Além disso, se olharmos na nossa aba de retornos, novamente há um ícone amarelo, o que significa que é um filtro ativado, e ele está procurando por aqueles últimos retornos. O que isso significa é que não apenas ele estará olhando para o nosso retorno final mínimo ou mais baixo, mas também ignorará qualquer classificação adicional que tenhamos feito até este ponto. Portanto, se fizermos alguma classificação manual ou, por exemplo, nossos pontos de ruído não serão considerados para esta classificação, que é o que queremos ver. Para o nosso tamanho de célula, isso é algo que você pode realmente estimar usando a ferramenta de medição. Então, por exemplo, eu tenho um prédio aqui. Se eu medir de um lado ao outro, dá cerca de 8 metros. Isso significa que para este prédio em particular, este tamanho de célula é grande o suficiente para cair do lado e realmente obter um ponto no próprio solo, não no topo do telhado. No entanto, se olharmos aqui para o nosso outro prédio, ok, este vai ser muito maior do que aquele, certo? Então vamos de um lado ao outro, aproximadamente isso vai dar quase 30 metros. Isso significa que nesta seção transversal aqui, teremos pelo menos 3 ou mais células que caem diretamente no topo do prédio. Teremos pontos que precisamos remover. Mas para fins deste exercício, vou deixar essa configuração como está. Mas se você notar que tinha prédios maiores que o tamanho da sua célula, provavelmente vai querer aumentá-lo, para tentar evitar ter que fazer tanta limpeza. Mas como temos apenas um prédio, não há tanto problema. Se você tiver vários prédios, pode levar muito mais tempo para limpar. Ok, tudo bem. Então, nossa classe de destino será o nosso solo, porque é para lá que queremos que vá. E há uma opção adicional aqui embaixo para realmente gerar aquele arquivo shape da grade que ele vai usar. Agora, para vocês em casa, talvez não precisem necessariamente disso. Mas, para fins de exemplo, vou ligá-lo para que vocês possam ver como ele é. Então, nesta pequena elipse aqui, clicando nestes 3 pontinhos, eu quero falar sobre a saída. Opa, parece que não me deu a saída como deveria. Tudo bem, vamos deixar como tá. Ah, é porque fica além dos dois. Sai daqui. Tudo bem, vamos apenas confiar no processo. Então, deixe-me colocar isso de volta na visualização.
Tudo bem. Então eu habilitei isso para os nossos propósitos. Eu já tenho um local de saída aqui embaixo. Vou apenas clicar em OK. Ele deve aplicar essas configurações. Lembre-se, se você estiver usando a tarefa aqui embaixo, ou seja, a versão mais antiga para definir o local de saída, novamente você pode apenas clicar nos 3 pontos ou na elipse. E o nosso caminho de saída aqui, você pode notar que parece um pouco estranho. Isso é porque ele está usando o que chamamos de variável de caminho do projeto. Ok, isso significa que se eu passar o mouse aqui, ele vai ler qualquer projeto que eu tenha aberto no momento e vai criar isso dentro daquela pasta do projeto. Ok, se isso estivesse em branco. Então, se eu apagar isso e ficasse totalmente em branco para preencher automaticamente essa variável, eu posso vir aqui no lado direito, procurar por este botão bem aqui e ele vai inserir. Depois, após o símbolo de maior que, você coloca uma barra invertida e digita o nome que você quer dar ao arquivo shape. Você também pode, por exemplo, se quiser criar uma pasta para ele, pode digitar ground grid. E, novamente, isso é apenas para fins de exemplo. Você não precisa fazer isso. Mas ground grid, barra invertida de novo, seed grid. E agora ele não só vai criar um novo arquivo shape, mas também uma pasta para colocar esse arquivo dentro. Ok. E como eu configurei dessa maneira, ele vai criar essa mesma estrutura em cada projeto que eu executar isso. Ok, e isso se aplica a qualquer PCT LP360. Se você tiver a opção de inserir um local de saída, eu recomendo fortemente que use isso, em vez de especificar aquele caminho de saída, porque senão você terá que mudar em cada projeto, enquanto que se fizer assim, nunca mais precisará mudar. Ok, tudo bem. Então, vou aplicar minhas alterações. Isso precisa ser feito. E agora vou clicar em By Active Layer. Ok, By Active Layer. Quero fazer uma observação rápida de que estou prestes a executar o primeiro passo da classificação de solo real aqui. Se notar, tem essa bandeirinha verde aqui, meu trabalho de IA já está pronto. Então, esse é o tempo que você estaria economizando se fizesse isso. Enfim, agora vamos fazer a Seed Surface. Então, está me perguntando se eu quero executar isso. Nesse caso, a resposta é sim, e ele vai executar. Tudo bem, então não demorou muito para rodar. Então, vou clicar em OK aqui. E quero que observem todas as caixas que caem apenas em cima do meu telhado. Ok, esse é o número de pontos que eu tenho que, pelo menos, entrar e remover manualmente. O que eu poderia ter evitado se aumentasse o tamanho da célula. Ok. Então, uma maneira bem rápida de remover coisas assim é desenhando um perfil. Ops, tentando fazer algo estranho aqui. Deixa-me recomeçar. Então, vou desenhar um perfil de um lado ao outro do meu prédio e vou deixá-lo tão largo quanto o prédio. O melhor que eu puder. Vou mudar isso para classificação. E você pode olhar para isso e pensar: não há pontos classificados nisso. Isso acontece porque nossos pontos de solo estão sendo basicamente engolidos pelos pontos ao redor. Eles estão sendo ofuscados. Então, há uma maneira bem fácil de mudar essa exibição para que possamos vê-los de fato. E a forma como faremos isso é criando um novo filtro. Então, vou entrar no meu filtro de visualização ao vivo, este ícone amarelo. Vou mudar o tamanho do meu ponto para L, usar a legenda, certo? E agora vou clicar 2 vezes no meu solo aqui e vou mudar para um tamanho que seja bem maior que o resto. Então, vou mudar isso para 4, ok? Depois que eu fizer isso e mover para o lado, vocês poderão ver todos esses pontos se destacando, ok? Isso porque os tornamos maiores que os pontos ao redor, para que eles possam realmente se destacar para nós. Se eu quisesse salvar isso como um filtro para usar no meu menu suspenso, bastaria clicar neste botão salvar. Dá um nome a ele, o que você preferir. Você pode chamá-lo de pontos grandes ou pontos de solo grandes e clicar em OK.
E agora você terá um novo filtro que poderá usar no menu suspenso. Na verdade, vou clicar em cancelar porque já tenho. Como podem ver, eu tenho vários. Então, eu tenho esses pontos grandes que se destacam. Ok. Agora eu quero apagar todos esses de uma só vez, bem rápido. Não quero ter que passar e selecionar manualmente cada um deles. Então, uma forma bem fácil de fazer isso é passar o mouse sobre essas ferramentas e procurar que diz classificar pontos acima de uma linha. Ok, então vai ser a primeira bem aqui, classificar pontos acima de uma linha. Ok, ele dará dicas úteis sempre que você usar uma nova ferramenta de classificação. Então, recomendo muito que, ao usar uma pela primeira vez, você pare e leia esses diálogos para saber exatamente todas as formas de executar isso. Ok, então vou clicar em OK. Vou definir minha classe de destino como não classificada porque quero remover esses deste grupo. Então vou clicar em um lado do meu prédio, ficando acima da superfície do solo, e vou arrastá-lo até o outro lado. Todos os pontos destacados em branco são selecionados para classificação. Feito isso, vou apertar a barra de espaço e ele aplicará essa correção. Então, agora vou fazer mais algumas revisões, já que isso for concluído. Então, vou apenas fechar minha visualização de perfil e quero clicar neste botão para ver toda a minha nuvem de pontos. Então, vou clicar no meu pequeno ícone aqui. Vejam que também temos várias outras coisas acontecendo. Eu posso até desligar isso aqui, não preciso das hortas agora. E eu quero ver onde algumas dessas outras grades ficam. Notem que há outro prédio aqui atrás com um monte de caixas bem em cima dele. Então esse é outro onde teremos muitos daqueles pontos no topo do telhado que não queremos. Mas não precisamos usar apenas a nossa visão de perfil para lidar com isso. Então, em vez disso, o que eu vou fazer é mudar o meu filtro para sistema de solo. Solo, entre parênteses, sistema. Ok. Também vou mudar para classificação só porque fica um pouco mais fácil de eu ver. E vou desligar essa grade. Mas antes de qualquer coisa, quero que notem que não estou vendo 100% dos pontos. Então, enquanto vejo só minha superfície semente, só meu solo existente, vou clicar aqui para forçar 100%. Vai aparecer um aviso sobre o que isso está fazendo. Se estiver vendo uma área grande com muitos dados, isso não funcionará, mas estamos vendo só uma parte. Ok. Quero que prestem atenção nesta forma angular estranha aqui em cima. É aqui que estamos pegando aquele prédio em nossa nuvem de pontos. Então, em vez de usar a visão de perfil como fiz antes, posso ir para minha classificação de solo, fazer minha limpeza, manual e remover ponto. Isso permitirá que você desenhe um polígono. Ele está apenas me dando várias dicas úteis. Como eu disse, quando não estiverem em treinamento, recomendo que parem para ler. Mas isso permitirá desenhar um polígono em volta de qualquer erro de classificação e ele será removido. Então vou desenhar em volta desses retângulos estranhos aqui. Provavelmente é aquele prédio. Ok, assim mesmo. Vou tentar desenhar em volta dessas formas esquisitas. E assim que eu tiver selecionado tudo isso, vou apertar a barra de espaço e ele vai removê-los. Agora, onde parece que ele desce um pouco, pode ser onde possivelmente temos um ponto de ruído. Se quiserem fazer outro tipo de inspeção, podem desenhar uma janela 3D em volta desta caixa. Mudar para um TIM? Forçar 100% e podemos puxar isso um pouco para o lado. E dá para ver se está abaixo da superfície ou não. Como está só um pouquinho abaixo, eu vou deixar como está. E vamos ver como ele se comporta nos próximos passos, para ver se é um ponto de solo real ou se é apenas algum ruído baixo, bem superficial. Ok, então vou apenas clicar em fechar na minha limpeza.
E agora estou pronta para realizar meu próximo passo de classificação de solo. Agora, para fazer isso, vou voltar para minha faixa de tarefas de pontos no topo. Barra de espaço. Isso deve remover esses pontos. Tudo bem. Agora que voltamos para a nossa faixa de tarefas de pontos aqui em cima, lembre-se, se estiver usando a versão antiga, você estará aqui embaixo. E vamos abrir o gerenciador de PCT. A tarefa que estamos procurando desta vez é 005-TrueView-Ground Classification-Perform Iterations. Repetindo, é 005-TrueView, Trace Ground Classification, Perform Iterations. Certo, vou selecionar isso e clicar em OK. Vamos abrir essas configurações ativas? E, novamente, vamos fazer uma revisão rápida delas. Tudo bem! Lembrem-se, ainda vai estar filtrando, assim como estava no nosso PCT anterior. Então, estamos olhando apenas para o grupo nunca classificado e o grupo não classificado. Certo. Além disso, estamos olhando apenas para o último retorno. Sobre a nossa seleção de ponto semente. Deixa eu refachar isso aqui. Na nossa seleção de ponto semente, ele usará pontos de solo existentes. É aqui que nossos pontos sementes se tornam úteis. É aqui que estamos realmente usando eles. A distância da amostra semente é, na verdade, o tamanho da grade que usamos antes. Então, naquele caso era 10. Então, vou deixar este aqui como 10. Agora, aqui estão os dois parâmetros que você ajustaria com base no terreno da sua área específica. Bem, uma regra prática para isso é, se você tiver uma variação de elevação muito grande, com muitas colinas subindo e descendo, colinas onduladas ou como quiser chamar, você aumentaria esse ângulo e diminuiria a distância. Certo. Se você tiver um terreno mais plano, muito mais nivelado, você pode aumentar a sua distância e diminuir o seu ângulo. Certo. Para fins de demonstração, vou fazer um desenho rápido do porquê disso, só porque sei que às vezes pode ser um pouco confuso. E também quero ilustrar isso para os meus outros técnicos. Fiquem à vontade para cortar do vídeo, mas isso depende totalmente de vocês, certo? Então, a forma como essa tarefa específica funciona é que você olha a partir do seu ponto semente. Digamos que este seja o meu ponto semente aqui, certo? E eu tenho outro bem aqui. Agora, a título de exemplo, vamos dizer que temos uma colina ondulada. Então ela sobe assim, desce e sobe de novo por este aqui, certo? Se eu estiver olhando a partir deste ponto e estiver olhando a uma longa distância, coloco um número grande ali. Vou olhar para cá, certo? E digamos que eu tenho um ângulo estreito. Não vai pegar nenhum dos meus pontos nesta área. Não há nenhum. Eu precisaria de um ângulo muito maior e precisaria de uma distância menor para subir isso, certo? O oposto exato é se você tiver um lugar muito plano. Então, se eu estiver indo de um ponto a outro, mas desta vez for direto, assim, posso aumentar bastante minha distância porque ainda consigo alcançar mais longe para pegar pontos. Ainda estarei pegando eles aqui. E posso diminuir meu ângulo para mantê-lo em direção ao solo. Então, se eu tivesse, sabe, árvores, grama, coisas assim, eu não gostaria que fossem captadas, por isso eu diminuiria esse ângulo. Isso faz sentido? Certo. E posso demonstrar isso novamente a qualquer momento. Tudo bem, então. Agora, com isso em mente, vamos tentar usar as configurações padrão aqui antes de aplicá-las em toda a nossa área. Certo, então queremos testar isso. Então, vou deixar meu ângulo em 2,5 e vou deixar minha distância em 0,3.
Certo. Agora a maneira como vou testar isso é, vou mudar isso de volta para todos os meus pontos. E eu vou dar zoom em uma área aleatória da minha nuvem de pontos. Então eu vou entrar neste estacionamento. Tem uma inclinação aqui e um pouco de vegetação. Então vou testar em toda essa área. Vou dar um zoom aqui. Mover Peller. Assim terei um pouco de variação e vou executar por um polígono. Ok, porque como eu disse, vou testar para ver se funcionam. Então, vou pegar por aqui na minha vegetação, vou pegar aqui em cima, só da minha estrada. Vou pegar ao redor dessa inclinação aqui e o restante do estacionamento. Quando estiver pronta e tiver selecionado o que quero, vou clicar 2 vezes e você verá este pop-up aqui. Agora, novamente, os ícones amarelo e azul significam pare e leia-me. Agora, o que este está me dizendo agora é que selecionei mais de 500 mil pontos. Ok, isso não é um problema. Só está me avisando que não posso usar o botão de desfazer classificação. Eu teria que fazer um filtro básico se quisesse desfazer isso. Tudo bem. Vou clicar em sim para prosseguir. Você verá o processo no canto inferior esquerdo, se executar por uma dessas opções. Como podem ver, isso pode levar algum tempo para rodar. Por isso é bom testar esses parâmetros antes de rodar em toda a área, porque se não funcionarem, você não quer que consuma muito tempo de processamento, certo? Ok, agora parece que terminamos. Então, vamos inspecionar esses resultados e ver como ficaram. Na verdade, vou mudar isso de volta apenas para o meu sistema de solo. E vamos ver como isso se parece. Ok, primeiro, se eu der zoom sobre minha floresta aqui, minha copa, parece que está indo muito bem. Mas eu consigo ver onde ele pegou alguns trechos de provável vegetação nesta pequena área, certo? Também vejo que não foi muito bem na minha inclinação. Onde tive aquelas mudanças bruscas de elevação, ele não conseguiu pegá-las. E parece que ele pegou a marca do meu carro aqui. Tudo bem, isso é bem fácil de remover, mas parece que temos uma forma estranha bem aqui. Ok, então quero ver o que está acontecendo com essa forma. Vou desenhar uma pequena caixa 3D em volta disso. E vamos olhar isso de cima. Parece que tem algo acontecendo debaixo da superfície. Para checar se faz parte da superfície, vou voltar para todos os pontos e ver se começa a preencher. Isso parece ser algum tipo de vala, então tudo bem. Então não tem problema deixar isso lá. Mas se eu visse que não parece uma vala, apenas pontos perdidos sob a superfície, eu iria querer removê-los. Faz sentido? Tudo bem. Agora, parece que isso fez um bom trabalho pegando nossos pontos. Não subiu no meu telhado. Eu poderia facilmente ir e inspecionar aqueles outros pontos também. Mas por enquanto, vamos apenas manter os resultados que temos. Agora, como acho que isso fez um trabalho bem decente, posso rodar isso em toda a minha nuvem de pontos, ou poderia entrar, modificar essas configurações e tentar de novo para ver se consigo resultados melhores. Tirou bem do tempo e para nosso exercício, porque ainda precisamos entrar nas nossas ferramentas de limpeza, precisamos comparar com o nosso solo por IA e precisamos fazer os entregáveis. Eu vou simplesmente prosseguir e rodar isso em toda a minha nuvem de pontos. Ou vou clicar em por camada ativa. Sim, eu gostaria de executar. E quando você faz pela camada inteira, você recebe esse pop-up no canto esquerdo. Tudo bem, parece que a nossa tarefa agora está concluída. Vocês verão que, na verdade, começou a avançar em algumas daquelas outras áreas em que teve um pouco mais de dificuldade na primeira execução. Então, você sempre pode rodar sua ferramenta na mesma área repetidamente, se quiser testar esses parâmetros um pouco melhor. Mas ainda perdemos algumas dessas sessões. Agora, nesta etapa, isso é basicamente o mesmo que você obteria da sua IA. Agora, com qualquer método de classificação, sempre há necessidade de inspeção manual e limpeza manual. Ok, sempre será necessária alguma intervenção humana. Então, na verdade, vamos prosseguir e concluir nossos resultados da IA para que possamos ver a diferença na limpeza necessária entre eles. E podemos partir daí. Então, vou entrar no meu gerenciador de tarefas, olhar neste botão aqui em cima no topo.
Aqui estão os meus resultados de IA. Vou concluí-los e adicioná-los à minha tabela de conteúdos. Ok, pronto. Vou mudar essa exibição para vermos melhor a diferença no solo. Agora vou criar o sistema de solo. E vamos fazer um tchim para que seja um pouco mais fácil para nós vermos esses resultados. Fizeram este pequeno pico aqui. Isso é porque tem um ponto no topo daquele prédio. Porque lembrem-se, com a nossa IA, não estamos fornecendo nenhuma semente. Não estamos fornecendo nenhum outro dado de entrada. Mas ela também ainda está classificando aqueles pontos de ruído para nós. E está classificando e está suavizando o nosso conjunto de dados. Então, primeiro, quero ver o número de pontos que obteve para o seu ruído. Então, vou em classificação e clicar em escanear, porque eu quero ver a diferença nestes ruídos em relação aos que fizemos. Então, este obteve apenas cerca de 700 pontos de ruído, enquanto a nossa outra classificação obteve cerca de 3.000 no total. Não houve uma diferença drástica entre eles porque pudemos indicar parâmetros sobre o que procurar, em vez de usar alguns padrões e detecção automática no caso da IA. Então, existem algumas diferenças. Tudo bem. Também vamos apenas dar uma olhada no telhado do prédio porque quero ver quantos pontos ele obteve em cima disso. Então, vou olhar para este aqui e estou forçando 100% para que vocês possam ver onde peguei esse bloco grande. Parece que ele pegou vários pontos no topo, então você teria que inspecionar isso manualmente. Você precisa tirar esses pontos dali porque eles não representam a superfície do solo, certo? Então, como fizemos antes, poderíamos usar a opção de visualização de perfil ou a limpeza manual. Então é isso que vou fazer para remover logo esses pontos em cima do meu telhado. Tudo bem, então tá certo. Vamos clicar em OK. Deve estar tudo bem agora. Ele corrigiu isso para mim. Ok, então agora eu vou apenas desenhar uma caixa em volta disso. Não sei porque está selecionando todos esses pontos extras ali. Barra de espaço. E deve funcionar para removê-los. E deixe-me mudar uma coisa. Então, pausa. Talvez eu tenha que refazer isso. Tô desconfiada. Tá um botão. Então, eu cliquei na barra de espaço e ele conseguiu remover esses pontos. Assim, não temos mais aquele telhado do prédio incluído na nossa superfície do solo. Mas agora, vamos apenas comparar esses resultados com o outro. Eu vou alternar para o meu solo suavizado novamente. Ok, então, vamos dar um zoom bem aqui. Então, temos essas duas encostas íngreme. Vou mudar isso para o meu sistema de solo para que agora ambos usem exatamente o mesmo método de exibição. Vou voltar para a nossa inteligência artificial para ver se ela teve um desempenho melhor nessas bordas. Então, ela conseguiu pegar muito mais desses pontos ao longo desta borda em comparação com a outra. Agora, poderíamos sempre tentar forçar 100%, já que estamos olhando apenas para uma pequena ação. Pode ser que ele realmente consiga fazer isso. Mas você pode notar bem aqui, em vez de dizer 100%, diz TOVF. Isso significa que você tem pontos demais para sua máquina exibir. Ok, então essa quantidade pode variar. Mas também, se você estiver forçando 100% e chegar a este ponto, provavelmente não vai querer rolar a tela nem nada disso, porque vai deixar sua máquina muito lenta. Então, você vai querer desligar isso antes de fazer qualquer uma dessas coisas. Ok, então. Só para conferir como isso fica com todos os nossos sistemas, ainda podemos ver. Ele perdeu alguns pontos por aqui, mas fez um trabalho significativamente melhor, inclusive ao longo do nosso meio-fio. Então, se olhamos aqui para o nosso meio-fio, parece que a maior parte dele está colorida em laranja. Em comparação, se olharmos para o nosso suavizado, vejam todos esses pontos. Tivemos grande parte do topo do meio-fio que não foi classificada.
Ok, então há algumas diferenças aí. Agora, lembrem-se, eu disse que podemos usar aquela ferramenta de limpeza para nos ajudar a resolver isso. Então, vou focar bastante nesta área específica. Além disso, se eu olhar sobre a copa, posso ver que está cinza. Mas se eu olhar o sistema de solo, isso é só para exibição. Vou mudar para um ponto. Dá para ver de fato todos esses pontos pretos? Certo. Então é aqui que não foi possível encontrar nenhum ponto para o nosso solo. Para comparar com a nossa inteligência artificial, faremos a mesma exibição, solo e pontos. Vemos que ambos tiveram dificuldade nesta mesma área. Está sendo bem difícil encontrar qualquer ponto debaixo desta copa? Agora, esta ferramenta de limpeza de solo eu uso facilmente em áreas como esta. Vamos voltar para todos os pontos, voltar para o nosso tenente e usarei a ferramenta de limpeza nesta rampa. Certo, então vou fazer a limpeza. Vou usar a opção assistida. E lembrem-se, quero começar no normal e ir subindo para que faça o que eu desejo. Vou fazer por polígono e desenhar um grande quadro em volta do local com dificuldade. Assim que eu selecionar tudo o que eu quiser, dou um clique duplo e a tarefa será executada. Podemos vê-la rodando no canto inferior esquerdo. E vocês podem ver pontos em amarelo agora, mas em suas telas podem aparecer em azul. Eu mudei a cor desta classe de armazenamento temporário que a ferramenta usa para facilitar a visualização. Se quiserem fazer o mesmo, podem ir ao filtro de visualização ao vivo. Como eu disse, esta ferramenta usa uma classe de armazenamento temporário para classificação do solo. Se eu descer a tela, procuro por esta classe de solo ignorada. Por padrão, ela será azul, mas para quem for daltônico, é um azul escuro. Pode ser difícil notar a diferença entre essa cor e o cinza. Então mudei a minha para amarelo para que se destaque bem de todo o resto, certo? Tudo bem, parece que o modo normal não foi muito bem e classificou algo em cima do meu telhado. Eu não quero isso lá. Vou usar a pequena ferramenta de remoção. Quero tirar isso dali e ver se vai funcionar de fato. Isso, perfeito. Removeu do telhado do meu prédio exatamente o que eu queria. Vou voltar para o modo assistido, mas escolherei a opção agressiva. Vou subir um nível e rodar exatamente a mesma função sobre esta inclinação. Vou tentar pegar tudo, dar um clique duplo e começar a execução. Vamos ver como será o desempenho dessa vez? E vejam que começa a avançar aos poucos, cada vez mais, conforme subimos. Agora, se fosse uma área bem plana e eu mudasse para agressivo, isso poderia ser um problema. Mas, para fins de exemplo, eu vou mudar para o extremo. E eu vou pegar um pouco do telhado deste prédio quando eu fizer isso, para vocês verem como fica se mudarem imediatamente para uma execução muito mais potente. Então, vou pegar uma parte grande assim. Clique duplo. Agora, vocês podem ver o quanto do meu prédio ponto ele pegou dessa vez em comparação com a primeira execução no normal. Ele se saiu bem melhor na minha inclinação. Ainda tá difícil bem aqui, onde ele chega naquela borda e meio que cai. Porque é tipo, ó, essas estão em elevações bem diferentes. Eu não gosto muito disso, mas ele também vai começar a pegar outros objetos. Então, devemos lembrar que é por isso que não mudamos de imediato, pois pode acabar sobreclassificando. E aí teremos que refazer todo esse passo onde entramos e removemos todos esses pontos. Faz sentido? Certo! Agora, se eu estivesse satisfeita com esses resultados e quisesse confirmá-los na minha classe de solo, o que significa movê-los para o grupo de solo, eu clico em confirmar edições. Ele vai me pedir para confirmar. Eu quero movê-los da classe temporária, que é a classe 20,
para a classe de solo, que é a classe 2. Nesse caso, a resposta é sim. Ele executará o que chamamos de filtro básico para transferir essa classificação. Dessa forma, eles farão parte do grupo de solo real. Agora, nas opções manuais, você também pode selecionar pontos de solo manualmente. Então, você não precisa usar apenas o assistido. Você pode ir lá e desenhar em volta de onde quer selecionar esses barra de espaço. E assim, ele pegará todos os pontos na área que você selecionou. Certo! Agora, eu mencionei antes na nossa apresentação que existem duas tarefas diferentes de limpeza de solo. Então há essa função de ferramenta que é totalmente automatizada de qualquer forma que você tente executá-la. Mas também temos uma opção de PCT que permite varrer por baixo da copa e selecionar pontos. Então, é isso que eu vou fazer agora. Antes de entrar nisso, eu vou desenhar um perfil para mim. Vou pegar o meu pequeno ícone de perfil, desligar ou forçar 100%. Quero pegar o máximo que puder aqui embaixo, mas em vez de arrastar e selecionar, vou clicar com o botão direito. E eu quero que isso continue bem estreito. Eu vou colocar 0,3. Porque, lembrem-se, estamos buscando a definição da nossa nuvem de pontos. Não queremos ver um monte de coisa amontoada, certo? Agora que fiz isso, vou para a minha faixa de tarefas de pontos. Dentro do meu gerenciador de PCT. E desta vez, estamos procurando a tarefa rotulada como 007-TrueView-limpeza de solo. 007-TrueView-limpeza de solo. Ok. Agora, esta aqui tem limites. Angulares semelhantes e a distância máxima como a nossa iteração de desempenho. Então, você poderia ir lá e modificar isso da mesma forma que fizemos antes. Mas, para fins deste exercício, vou deixá-los como padrões. Ok, não vou mudar nada. Agora, ao fazer isso, você notará que o único método de execução para isso é por polígono. E há uma razão para isso. Ok. Então, o que vou fazer é, como eu estou tendo problemas sobre esta copa, quero selecionar ao redor dela. E você notará que meu perfil, na verdade, me acompanha. Certo? Agora, depois de criar meu polígono, posso clicar 2 vezes. Mais uma vez, ele me avisa que selecionei mais de 500 mil pontos. Eu tô bem. Vou clicar em sim, mas ele não vai fazer nada. Ele fica parado aqui. Tá esperando por nós? O que ele espera é que você entre manualmente e selecione os pontos de solo. E é aqui que você consegue entrar debaixo daquela copa. Vou dar zoom aqui e clicar em um ponto aleatório que sei que é o solo, que será bem aqui. Vou passar o mouse sobre a minha visão de perfil e usando a tecla de seleção e as setas, então estou segurando a tecla de seleção. Eu posso realmente girar isso por baixo da minha copa. Ok, é assim que eu penetro por baixo naquelas áreas que estou tendo dificuldade em classificar. E posso procurar por quaisquer pontos aqui embaixo que eu quero selecionar. Consigo ver que tem um bem aqui. Talvez eu queira pegar esse. Se tiver dificuldade em clicar, pode ser apenas porque você está um pouco longe demais. Tudo bem. Você também pode percorrer a lista. A tarefa que não conseguiu penetrar muito bem naquela copa? Como está difícil de clicar, em vez de tentar algo maluco para selecioná-los, vou apenas aumentar meus pontos. Será muito mais fácil para eu ver e para eu selecionar. Então vou mudar isso para 4. Ok. Então aqui está um ponto bem além. Vejamos se consigo selecioná-lo. Talvez não. Isso faz parte da minha tela? Sim, sais. Ok, desculpe. Vejamos aqui. Vejamos se encontramos uma área em que houve dificuldade. Parece que, na verdade, fez um bom trabalho para os pontos que temos aqui. Se eu voltar, este grande buraco é porque nossa copa era tão densa que não conseguimos penetrá-la. Então faz todo sentido termos esse buraco. Mas se continuarmos a percorrer, aqui está um pontinho que parece não ter sido pego, então posso colocar um ponto ali. Ele vai mostrar exatamente onde está. Você tem a capacidade de arrastar isso para cima e para baixo se precisar. Vou deixar como está. Eu continuo percorrendo, aqui está outro pontinho. Faltou um ponto ali, faltaram alguns pontos aqui.
posso segurar Shift e começar a alternar de novo. Aqui estão mais alguns pontos que acho que seriam bons pontos de solo. Gira por aqui, aqui tem as. Então você pode percorrer isso meticulosamente e não precisa selecionar tudo. Você só precisa dar uma entrada para que ele identifique esses pontos quando terminar. Não, vou apenas passar por aqui, basicamente. Tem alguns pontos. Tem um ponto. Tem um ponto. Continue passando por aí. Digamos, esse é outro. E você deve ter notado também. Quero que veja como movo o mouse aqui, mas olhe para cima na minha visualização do mapa. Você verá essa linhazinha tracejada bem aqui. Conforme eu me movo, você pode ver onde ela cai. Assim, você garante que está dentro do seu polígono para selecionar. E como eu disse, vou pegar mais alguns pontos e ver se há algo sob a copa que eu possa ter perdido. Acho que, na maior parte, isso funcionou muito bem aqui embaixo. Mas também posso selecionar aqui na minha borda inclinada. Posso voltar aqui, dar zoom e posso apenas clicar em pontos aleatórios. Parece que tem um ponto que ele perdeu. Vou pegar alguns pontos nisso, pronto. E quando terminar, vou achar um lugar de solo plano e clicar 2 vezes. Ele começará a ser executado no canto inferior esquerdo. E basicamente usará todos os pontos selecionados como novos pontos semente para classificar coisas adicionais abaixo. Então, ele realmente conseguiu avançar aqui na minha borda muito melhor. Ainda perdi alguns pontos, mas não fui lá selecionar meticulosamente ao longo desse limite, então tudo bem, semei esperado. Se voltarmos ao sistema de solo, aos nossos pontos, de novo, estava tão denso que não dava para ver embaixo, mas não temos tantos espaços vazios como antes. Então isso é muito útil para fazer isso. Alguém tem alguma dúvida sobre nossas opções de limpeza? Sim, não, talvez. Agora, você também pode notar aqui, vou apenas começar a inspecionar meu prédio. Então isso também está no meu modo suave. Então eu não limpei o centro. Quero que note o fato de que parece haver alguns pontos surgindo aqui. É porque, na verdade, durante o voo, nosso lidar conseguiu brilhar através das janelas levemente. Então esses são tecnicamente ponto de ruído, porque estão dentro do nosso prédio. Não sabemos se são precisos, entende? Então você pode querer removê-los também. Uma forma rápida de fazer isso é desenhar basicamente um quadradinho dentro disso usando o botão de remover. Vou em remover e vou tentar desenhar tipo uma caixa grande. Por toda a extensão, uma caixa bem grande? Ops! Ah, espera! Não, essa é a barra de espaço. Barra de espaço, tudo bem. Assim, não fico com todos aqueles pontos perdidos dentro do meu prédio, porque, de novo, quando atinge as janelas, haverá algum nível de reflectividade nelas. Então é muito improvável que esses pontos sejam precisos. Tudo bem. Agora que terminou, podemos imaginar que este é um conjunto de dados completo. Poderíamos ir e achar outras áreas que perdemos. E outra forma de avaliar isso, em vez de selecionar manualmente todos esses pontos ou identificá-los, é usar nossa ferramenta de precisão de superfície, que é o que eu vou fazer agora. Então, aqui vou entrar no meu filtro de pontos de entrada e quero que ele olhe apenas para a superfície do solo desta vez. Não quero que ele olhe para mais nada. Para desativar tudo isso, vou usar o botão de desativar tudo, localizado no lado direito. E então habilitar apenas o Solver. Eu perdi alguém? Porque eu ouço muitos cliques, mas ninguém está me acompanhando. Eu perdi o Brent. Onde você está? Só continue, ok? Tudo bem. Então teremos apenas o nosso solo selecionado. Vou clicar em aqui. Vou fazer minha configuração global porque quero que ele olhe para toda a área.
Você pode mudar o nome se quiser. Vou deixar como tá. Ainda quero fazer esse grupo colorir porque quero muito ver todas as cores se destacarem. E vou manter esse limite de 2 centímetros. Ok. Vamos clicar em processar e isso deve destacar todas as áreas onde nosso algoritmo teve dificuldade. Então, vou desligar a nuvem de pontos embaixo. Tudo bem, então podemos ver que temos muito verde aqui. Ele fez um trabalho muito bom. Mas se eu começar a dar zoom aqui embaixo da minha vegetação, há muitas áreas às quais eu precisaria prestar mais atenção. Então, muito provavelmente, isso pegou um pouco de vegetação e incluiu isso na nossa superfície do solo. Então, apenas como exemplo, vou ligar isso e desenhar uma caixa 3B em volta disso. Vamos para a classificação? Desligar isso? Vejamos de cima para baixo. Pode estar com dificuldade para exibir tudo. Me deem só um momento, pessoal. Aqui estamos. Estava nos colocando dentro da nuvem de pontos. Então vocês verão que há alguns ruídos ali embaixo. Eu quero desligar isso para que eu esteja olhando apenas para o meu solo. Aqui, pã. Agora, se eu começar a olhar para isso, dá para ver como tem todos esses pequenos picos, todas essas pequenas cristas, todas aquelas coisinhas felpudas. Isso é muito provavelmente vegetação que foi captada na nossa superfície do solo. Então, neste caso, nosso algoritmo fez um trabalho fantástico ao destacar onde tudo isso estava. Ok. Então agora eu não precisei percorrer toda a minha floresta para identificar esses pontos. Esta ferramenta fez isso por mim. Ok, agora a mesma coisa. Vamos procurar por quaisquer outros pontos vermelhos. E vejam só, está bem ao redor do nosso prédio, exatamente onde estávamos tendo dificuldade para fazer essa classificação. Então ele consegue destacar todos esses pontos para nós. Como podem ver, há vários aqui na nossa vegetação, coisas assim. Então não precisa, sabe, percorrer e rolar lentamente por tudo. Podemos deixar que isso faça por nós. Mesma coisa aqui, isso é na verdade um pequeno objeto na frente do nosso prédio, que pode ter sido incluído acidentalmente na classificação. Novamente, ele consegue determinar isso. Não atende ao nosso limite de 2 centímetros, porque tem aqueles pontos extras ali. Então ele consegue destacar isso e dizer, isso está fora do limite. Então esta é uma ferramenta fantástica para avaliar a qualidade da sua classificação. Alguém tem alguma pergunta sobre os resultados que estamos revisando? Sim, não, talvez. Quando há silêncio, eu presumo que vocês estejam completamente perdidos. É o que eu presumo. Ok, agora que fizemos isso e temos nossa superfície do solo pronta, podemos começar a fazer alguns de nossos entregáveis adicionais. Então, por exemplo, algumas pessoas podem querer apenas a classe do solo e podem ter terminado. Para algumas pessoas, elas podem querer extrair um conjunto de dados reduzido para diminuir o tamanho do arquivo, talvez para compartilhar com alguém via Dropbox ou fazer upload para a nuvem, ou o que quer que seja. Então, a maneira como você poderia reduzir seu conjunto de dados, na verdade, existem dois métodos diferentes. Se você estiver de acordo com a nuvem de pontos aleatória, já que o lidar é inerentemente aleatório na forma como é coletado, podemos apenas fazer o PCT de redução. Então, isso vai estar em suas tarefas de ponto no meu gerenciador de PCP. Vou procurar a tarefa rotulada 009-TrueView-redução de solo. Espere, vamos refazer isso. Estamos procurando a rotulada 009-TrueView-redução de solo. Ok, redução de solo é a que estamos procurando. Agora, esta é outra classificação por estatística, semelhante à nossa criação de superfície semente. Então vamos dar uma olhada nisso. Em nossas entradas, ele só vai olhar para o nosso solo. Então ele vai ignorar todo o resto. Ele vai procurar o ponto mediano, a mediana estatística, e vai olhar para uma grade de 1 metro por 1 metro. Então, em 1 metro por 1 metro, ele só vai classificar um único ponto. Você também pode especificar sua classe de destino. Neste caso, está usando o grupo 8.
Vou apenas clicar em OK aqui. OK, de novo. E vou executá-lo em toda a minha camada LAS ativa. Qual era o tamanho da célula? Legal. Certo, então parece que levou apenas alguns minutos. Agora, para ver o que isso fez, no meu filtro de visualização ao vivo, vou desligar o solo e ligar minha classe reservada. Ok, minimize isso. Force 100%. Agora, essa cor vermelha pode ser um pouco cansativa para os olhos. Então você sempre pode ir lá e mudar, mas este será um arquivo significativamente menor do que o que tínhamos antes. Se eu for no meu filtro de visualização ao vivo, só para comparar essas densidades, vou clicar em escanear e vocês verão. Minha classe de solo tem mais de 14 milhões de pontos, mas meu solo reduzido tem apenas cerca de 46 mil. Então são significativamente menos pontos. Então, se eu quisesse que apenas isso fosse incluído em um arquivo para fornecer a alguém, vamos para a nossa faixa de projeto? Faixa de projeto? Vamos para assistente de exportação. Agora eu vou exportar pontos. Se quisesse, para alguns usuários, eles podem querer isso em um arquivo shapefile ou como um DXF do AutoCAD, porque tem algumas opções sobre o que pode escolher para o formato do seu arquivo. Vou deixar o meu como LAF. No meu filtro de pontos de entrada, vamos desmarcar tudo e escolher apenas aquela classe reservada. Ok. Na próxima página, vou deixar como padrão. Na minha página final, eu preciso especificar meu local de saída. Então, no meu projeto, vou apenas criar uma pasta de saída. E como eu disse, não usei maiúscula em saída. Aqui dentro, isso será apenas solo reduzida. Tudo o que está fazendo é digitar um nome. Assim que eu clicar em salvar, você verá que o botão concluir ficou disponível para eu clicar. E ele será executado. E agora eu tenho um conjunto de dados LAS novinho em folha. Ok, que terá um tamanho significativamente menor do que o meu original. Ok. Então esse foi o nosso primeiro executável. O próximo que vamos fazer é, na verdade, criar um MD. E vou mostrar como criar um arquivo LAS regularizado ou padronizado. Isso significa que você quer que esteja em um formato rígido. Então, começaríamos criando um DM. Então, de novo, vamos entrar no nosso assistente de exportação. Mas desta vez, para o seu tipo de superfície, eu quero que você escolha a superfície. Agora, para isso, nos meus pontos de entrada, eu quero usar minha classe de solo, porque quero que considere todo o solo para ele. Done! Então, vou deixar essas duas opções marcadas para que ele veja todas as elevações e possa fazer a interpolação sozinho. Então, vou clicar em OK. Estes são os seus diferentes métodos de superfície, mas para este, queremos manter o método TIN. E eu quero escolher um tamanho de célula pequeno. No nosso solo suavizado antes, fizemos 1 metro por 1 metro. Vou fazer o mesmo aqui, mas quando eu alternar entre os dois, verá que são totalmente diferentes. Então, vou clicar em um. Meu formato de exportação será um GeoTIFF. Ok. Na próxima página, vamos deixar como filtro básico, ou uma extensão básica, o que significa que ele verá toda a nuvem de pontos. É isso que queremos que ele faça. Na página final, temos que especificar um nome de saída. Então, nas minhas saídas, este será apenas o meu solo de uma ato. Ok. Ele adicionará uma pequena extensão ao final de qualquer tipo de tarefa que eu esteja executando. Como este é um DM ou uma tarefa de elevação, ele fará sublinhado eleve para elevação. Então não preciso digitar DM aqui.
Então, vou apenas clicar em salvar e concluir. Tudo bem, aqui está o nosso novo DM. Agora, para criar aquela nuvem de pontos regularizada, aqui está em formato de grade rígida, vou ao diálogo Adicionar arquivos e vou clicar em DEM para dealiar. Então, ele vai pegar aquele DEM que eu criei e convertê-lo para o formato LAS. Ok. Então, vamos encontrá-lo em nossa pasta. Então, vou entrar nas minhas saídas. Aqui vamos. Aqui está o meu DM de solo de 1 metro. Então, vou selecionar este e clicar em abrir. E como sei que era apenas solo, posso especificar a classe de destino porque sei que são todos pontos de solo. Então, quero que ele já classifique estes como solo para mim quando criar esta nova camada LAS. Vou clicar em OK. Agora, quero que notem que ele está usando aquela variável de caminho de projeto de novo. Ele faz isso por padrão. Assim, ele criará uma pasta dentro do seu projeto chamada DEM para elas. Assim, você sempre poderá localizar este mais tarde. Ok. Então, vou clicar em OK aqui. Ele vai gerar aquele novo laço. E agora eu vou dar um zoom e alternar entre o laço avisado e o laço DEM para vocês verem a diferença. Deixa eu ligar isto bem aqui. Não quero esse também. Então, vamos dar zoom em um ponto aleatório. Ok, bem aqui. Podem ver que todos os meus pontos estão em um ambiente de grade bem rígido. Se eu alternar para o meu solo suavizado, podem ver como ele é esporádico. Agora, como ele também estava interpolando para o meu DEM, não só estruturou estes em uma grade rígida, como também interpolou através dos meus prédios. Ele tornou isso uma área plana também. Se eu mudar para um TIM, podemos comparar estes aqui. Então é aqui que ele estava interpolando através daquela superfície. Eu mudo para o meu solo suavizado, transformo este em um TIM de novo. Está fazendo a mesma coisa, mas estamos perdendo algumas dessas seções. Então isso foi apenas da própria classe de solo. Mas, no geral, esses resultados parecem bem similares, mas um deles será muito mais suave e muito mais estruturado. Mas, de qualquer forma, e tecnicamente, realizamos a mesma tarefa por 2 métodos diferentes. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sem perguntas. Ok, tudo bem. Bem, agora que suavizamos nosso solo e geramos aquilo, a próxima coisa que podemos fazer é gerar algumas curvas de nível. Agora, você pode fazer isso a partir dos seus conjuntos de dados LAS originais. Se quisesse usar isso, ou poderia usar um dos seus conjuntos de dados suavizados se quisesse algo mais liso. Então, para isso, vou clicar no meu solo suavizado. E podemos visualizar nossas curvas de nível antes mesmo de exportá-las. Só para ter uma ideia geral de como elas são. Isso pode ser feito clicando em curva de nível aqui e apenas habilitando uma. Agora, sempre que habilitar suas curvas de nível, não recomendo dar zoom, especialmente se todos os pontos estiverem ligados. Se estiver olhando vegetação, prédios e tudo mais, isso vai deixar o sistema lento enquanto tenta visualizar todo. Então, queremos apenas olhar para o nosso solo. E só queremos dar zoom quando não houver muitos dados sendo processados. Agora, se eu começar a dar zoom, farei isso bem devagar, para que não trave. Mas notarão aqui ao redor que há alguns pequenos tens e coisas assim que ele está pegando e criando essas curvas. Nesse caso, você pode querer criar uma linha de quebra ou algo assim para remover esses pontos. Se eu olhar para o meu solo suavizado, ou conjunto de dados suavizado, fazemos as curvas de novo. Podem ver que ele ainda está desenhando através daquilo. Ainda está identificando algumas dessas formas, mas consegue obter mais pontos ao redor do nosso prédio. Então está fazendo um trabalho melhor de não cortar tão mal em algumas dessas áreas. Então, podemos ver que isso é um pequeno bloco em vez de ser apenas uma linha borrada. Se eu voltar para ele, verão que é uma forma com um aspecto meio maluco. Lembrem-se, é porque está usando só uma parte dos nossos pontos do conjunto original. Certo? Ou mesmo se eu mudar para o meu contorno de MDE.
Agora, parece que está seguindo melhor e verão que essas formas não são tão nítidas ao saltar. Estão um pouco mais em blocos e isso é porque está em um formato mais rígido. Isso permite contornos mais suaves ao longo de toda a superfície. Então esse pode ser um dos fatores decisivos sobre como você quer gerar seus contornos. Todos me acompanhando? Se quiserem exportar esses contornos, podem fazer isso indo no assistente de exportação de novo. Com o método de superfície ainda escolhido, vocês vão habilitar o seu contorno, bem aqui embaixo. E ele criará uma nova aba para vocês irem e especificarem as configurações. Então, eu posso desativar minha elevação. Eu não quero que um novo MDE seja gerado. Posso ir para os meus contornos, posso alterar os intervalos. Posso mudar o formato de saída para Shapefile, DXF ou DGN, conforme a necessidade. Vou deixar como um arquivo Shapefile. Também podem incluir anotação se isso for do interesse de vocês. Certo, então eu vou mudar estes aqui. Vou mudar este para 2. E vamos mudar o mais curto para 25. Algo desse tipo. Apenas cortando pela metade e quero garantir que use apenas o meu solo. Certo? Então aqui está o meu solo. Aqui está minha corte reservada. Certo. Em seguida, vamos deixá-lo olhar para toda a área novamente. Próximo mais uma vez. E desta vez será o meu solo e estou usando o meu MDE. Então direi contorno de solo em grade. Salvar, também podem colocar o intervalo ali se quiserem, mas vou manter assim por enquanto. Cliquem em concluir. Certo! E agora ele os criou, mas para facilitar a visualização, vou dar um clique duplo. E vou aumentar esses tamanhos só um pouquinho. E agora vocês podem realmente vê-lo saltar no meu mapa. Como essa área ainda é plana, e pelo intervalo que especifiquei, não pegou essas outras coisas menores. Então não pegou meu prédio aqui, não pegou este prédio. Então, neste caso, este seria realmente muito bom para usar daqui para frente. Tudo bem, agora que já vimos isso, já fizemos nossos contornos, fizemos nosso solo em grade, fizemos uma NDE e geramos nossas ortofotos. Então, para fins dos nossos exercícios, terminamos o nosso treinamento de hoje e você aprendeu a fazer tudo no LP360. Se alguém quiser ver fluxos de trabalho adicionais, por favor me avise. Se quiserem armazenar algum de seus resultados hoje na nuvem, por exemplo, se estivessem fazendo seus próprios exercícios, poderiam ir à aba da nuvem e poderiam usar este carregador aqui para enviá-los para a nuvem, desde que tenham essa licença de colaborador. Além disso, poderiam clicar nesta opção de pastas aqui. E isso levaria vocês à sua nuvem para navegar e ver o que já foi enviado para lá até agora. Sim, poderiam verificar se seus resultados chegaram ou não. E para quem busca um novo recurso no LP360, lembrem-se que na guia de suporte podemos solicitar um recurso. Usem isso se houver algo que queiram ver no LP360. Quanto mais detalhes nos fornecerem, melhor. Assim garantimos que replicaremos exatamente o que vocês querem ver. E quanto mais pedirem um recurso, maior a prioridade e a chance de vê-lo na próxima versão. E com isso, muito obrigada por participarem e tenham um excelente dia!